Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa e hoje nós teremos, mais uma vez, um estudo sobre os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje, propriamente dito, 6 de maio de 2020 e trata-se do nosso 7º estudo online. O assunto é Quinto Mandamento. Esse assunto se encontra nas perguntas de número 122 até as perguntas de número 133 do nosso Catecismo Maior de Westminster. E hoje, devido à extensão do conteúdo, um conteúdo extenso, trataremos das perguntas de número 122 até a de número 126. Comecemos com a pergunta de número 122. Qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? O resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Vamos destacar o texto bíblico desta redação, que se encontra aqui: amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Ou seja, esta é uma citação de 2 versículos bíblicos que estão aqui. Nessa redação é a soma de 2 versículos bíblicos. O primeiro se encontra em Levítico capítulo 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a primeira ocorrência desta ordem de Deus na Bíblia. E o segundo texto é: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui é o pronunciamento de Cristo acerca da interpretação correta da lei dos profetas. Então esta é a fala do nosso Senhor e foi resumida na redação de resposta daquela pergunta anterior. A pergunta anterior também trata acerca da divisão dos mandamentos. Então vamos recordar um pouco acerca desse assunto. Devemos lembrar que nós, como Igreja Presbiteriana, seguimos uma orientação calvinista de divisão, que é a que se encontra aqui no lado esquerdo da tela. Não é a única adotada pelo protestantismo. Por exemplo, a Igreja Luterana, ela possui outro tipo de classificação de mandamentos. Então não há uma classificação monolítica de um bloco só dos protestantes, mesmo brasileiros ou do mundo afora. Mas nós temos esta divisão que está posta aí. Eu adaptei para caber nesta tabela, então há umas palavras que foram suprimidas, mas que não prejudicam o entendimento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses. Segundo mandamento: não farás imagens de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do sábado. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Sexto mandamento: não matar. Sétimo mandamento: não adulterará. Oitavo mandamento: não furtar. Nono mandamento: não dar falso testemunho. E 10º mandamento: não cobiçar. Esses 4 primeiros que nós vimos resumem aí nosso dever para com Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E os últimos 6 referem-se a nosso dever para com o homem: amar o próximo como a nós mesmos. Então esses primeiros 4 mandamentos iniciais, retomando aí: não terás outros deuses, não fará imagens de escultura, não pronunciará o santo nome de Deus em vão e lembra-se do dia do sábado, é um resumo, ou pode ser resumido, nesse texto bíblico que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6 mandamentos finais: honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Estes 6 referem-se a nosso relacionamento ou dever com o próximo: amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, esta é a maneira como nós, presbiterianos, fazemos a distinção de 2 partes dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 se referem à nossa relação com Deus e os últimos, os 6 restantes, ao nosso dever de amar o próximo como a nós mesmos.
Passemos à pergunta de número 123. Qual é o quinto mandamento? Este é um texto mais declarativo. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então vamos aí destacar o texto bíblico, esse texto que está aí: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, retirado do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, como a própria redação em tela demonstra, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Devo registrar que esse texto não ocorre apenas em Êxodo, mas aqui se encontra os 10 mandamentos no capítulo 20, então estou destacando essa ocorrência. Pergunta de número 124. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Vamos ver a resposta. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então nós temos aqui uma redação que pode ser dividida em 3 partes. Essa divisão sou eu que estou oferecendo para, de uma forma um pouco mais didática, possamos entender este conteúdo. Primeira parte, pai e mãe no sentido literal. Segunda parte, superiores em idade. Terceira parte, superiores em dons ou ordenação. Então vamos nos ater a essa primeira parte. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais. Quando diz que não abrange não somente, é que os próprios pais são inicialmente abrangidos ou tocados nesse assunto. Então, a palavra pai e mãe tem sim um sentido literal. Há fundamento bíblico para isso, honrar pai e mãe no sentido literal do termo. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Por exemplo, é uma orientação do livro de Provérbios, capítulo 23, verso 22, aplicando aí o quinto mandamento, ou seja, há sim um sentido de literalidade neste mandamento. Eu devo honrar meu pai e minha mãe, ou seja, aqueles que cuidaram da minha criação e proporcionaram condições para que chegasse à formação da vida adulta. Ou seja, tem sim um certo aspecto literal, embora não se limite apenas a ele, como o Catecismo Maior do Westminster está aí enfatizando. Então, primeira parte, honrar pai e mãe no sentido literal, nós já tratamos disso, isso deve orientar as nossas vidas. Então é errado nós não fazermos isso. Nosso pai e nossa mãe, elas devem ser honrados. Honrar pai e mãe no sentido de idade também é importante. Essa é a segunda parte, ou seja, não apenas pai e mãe, mas honrar as pessoas mais velhas, Não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Ou seja, embora os idosos com os quais nós nos relacionamos possam não ser necessariamente o nosso pai ou a nossa mãe, eu devo tratá-los com a igual honra. É o que Paulo advoga aí a Timóteo. Quando for repreender, ou seja, mesmo que uma pessoa idosa seja passível de repreensão, porque a idade ela não nos faz errar menos, ou nós podemos continuar errando mesmo com a idade, mas deve-se modular o tom para com a pessoa de mais idade. Não repreenda asperamente o homem idoso, e claro, a mulher idosa também está incluída, mas exorta como se ele fosse seu pai. No caso de uma senhora, exorta como se fosse a sua mãe, ou seja, modular o tom. Isso é uma maneira de respeitar o quinto mandamento. Não devemos tratar as pessoas idosas com paridade, com igualdade. Eles são superiores de nós em idade e nós devemos considerar isso. Então, tratamos dessa parte. Vamos nos ater agora a honrar pai e mãe no sentido de honrar quem foi colocado por Deus em posição de autoridade. Ou seja, aqui está uma ilustração simpática de um menino
levado a uma posição de forma precoce. É claro que é apenas uma imagem que é um exagero, uma hipérbole, né? Mas que toca no assunto interessante, ou seja, não importa a idade que a pessoa possa vir a ter, se ela foi colocada no cargo, ela deve receber a honra cabível ao cargo que assume. Isso independente da esfera de ação dela, seja um pai jovem, uma mãe jovem, seja um estadista jovem, não importa, seja um pastor jovem, isso também não tem importância. O importante é que a posição de autoridade precisa ser respeitada conforme preconiza, né, o quinto mandamento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então aqui está José reconhecendo que Deus o colocou, ainda que jovem. José foi jovem, foi colocado muito jovem ainda como ministro de faraó, e nem por causa disso ele deveria receber menos respeito e menos honra, ou seja, quem o colocou foi Deus e por isso deve ser honrado, né? Quem coloca as pessoas nos devidos locais de autoridade e poder é o Senhor nosso Deus, independente do método que possa utilizar a providência. O Catecismo Maior de Westminster destaca 3 esferas de atuação comum, onde geralmente transitamos, onde estamos envolvidos. As palavras, aqui, estão nesse texto, esse texto final, esse segmento final, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Nós devemos respeitar aqueles que foram colocados por Deus. Então, na família, pais e mães, eles devem ser respeitados e honrados. Na igreja, pastor e demais oficiais devem ser respeitados e honrados. E no Estado, autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. É bom notar que nessa pequena redação a palavra Estado está sendo entendida pelos poderes com os quais conjugado se forma o Estado, somado se forma o Estado. Nós devemos honra ao prefeito, mas também devemos honra ao legislativo da prefeitura, que são os vereadores. E também devemos honra ao juiz da comarca, prefeitura, que organiza os trabalhos. Então nós devemos honrar as autoridades nos 3 locais de autoridade do Estado, que formam a autoridade do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. Devemos agora, na esfera de governo, dar honra ao governador, assim também dar honra aos deputados estaduais e também dar honra aos juízes de Estado, do governo, ou que atuam no Estado de São Paulo, no nosso caso. Assim também como numa camada de país, devemos honrar o presidente, honrar os deputados federais e honrar os senadores do Legislativo e também honrar o Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. Os juízes que compõem esta corte também devem ser objetos de honra, ou seja, esta redação se refere às autoridades do Estado. Então, tanto na esfera familiar, na igreja e no Estado, somos devedores a eles de honra. Honrar as autoridades não se fundamenta na afeição nem em nossa aprovação. Isso é importante dizer. Nós honramos as autoridades não porque elas estão em harmonia com os nossos gostos, nem com os nossos valores. Nós honramos autoridades não porque nós as aprovamos, elas não estão subordinadas a nós na execução das suas ações. Devemos lembrar disso.
honrar se fundamenta em um dever com a palavra de Deus. É porque Deus nos ordena que nós honramos pai e mãe, honramos pastor, demais oficiais da igreja, honramos as autoridades nas suas esferas de governo municipal, estadual e federal. O mundo não se pauta na palavra, ou seja, o mundo irá repudiar esse tipo de tratamento, irá se basear em outros critérios. Portanto, nesse quesito, devemos nos direcionar pela palavra de Deus e não pelo mundo. Obviamente, o mundo fará pressão para que, por exemplo, as nossas afeições, nossos sentimentos sejam contemplados. Mas nós não seguimos os nossos sentimentos. Nós seguimos a Deus, independente do que sentimos em relação a qualquer figura que venha ocupar qualquer uma das esferas de ação. Pai e mãe, pastor e demais autoridades civis. Todos devem receber honra, não porque nós gostamos, apreciamos ou validamos suas ações, mas porque Deus assim ordena. Então, assumimos que vimos essas 3 partes. Vamos então para a pergunta de número 125. Por que os superiores são chamados de pai e mãe? Então está aí a resposta do Catecismo Maior de Westminster. Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. É um texto bastante auto-evidente, ou seja, a redação é bem clara, não requer e nem exige tantas explicações. Nós dividimos aqui em 2 partes mesmo assim para demonstrar que em um momento é tratado os superiores, olhando mais de perto. Essa primeira parte nós podemos ver isso, exigindo dos superiores que, como pai e mãe, eles devem mostrar amor e ternura para com aqueles, ou seja, com os inferiores, conforme as suas diversas relações. Deus espera que aqueles que o Senhor colocou em um grau de honra venham olhar para aqueles inferiores com ternura e amor. Há um texto bíblico, por exemplo, que demonstra isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 a 12. E sabeis ainda que, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, o apóstolo Paulo, referindo-se aos seus sentimentos para com a igreja em Tessalônica, diz que os teve como seus próprios filhos. Mesmo o apóstolo, sendo o apóstolo de Cristo, colocado em grande honra, ele tratou a igreja com todo o carinho e ternura que o 5º mandamento exige dele. E no tocante à segunda parte, aos inferiores, vamos olhar um pouco mais de perto essa segunda parte, eles devem cumprir os seus deveres para com seus superiores, pronto e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, como filhos e filhas, eles devem cumprir seus deveres, os inferiores aqui. E aí é um texto bíblico que fundamenta. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejais meus imitadores. Esse texto, por estar contextualizado na Epístola de Coríntios, que é uma epístola que mostra uma igreja que está tumultuada por várias questões, demonstra que o apóstolo Paulo orientava a igreja a tê-lo em mais afeto, a tê-lo em maior valor, uma vez que os filhos e as filhas devem nutrir esse tipo de sentimento. Portanto, essa seção, tanto na primeira parte quanto a segunda, legisla, é uma seção normativa, tenta normatizar como devemos organizar as nossas afeições e os nossos sentimentos. Ou seja, nós devemos abandonar a ilusão de que
os nossos sentimentos e afeições estão organizados e sempre estão corretos. Não, quem sempre está correto é a palavra de Deus. Os nossos sentimentos e afeições, eles devem estar em harmonia com aquilo que Deus nos prescreve. E essa sessão procura calibrar, nos lembrar de calibrar isso. Se acaso nós estejamos nutrindo algum tipo de desfavor em relação às nossas autoridades superiores, devemos, conforme as Escrituras nos admoestam, suprimir, harmonizar com aquilo que Deus espera de nós. Quando estivermos em situação de superioridade, devemos amar e condescender. É isso que espera-se de quando nós estivermos em uma posição de autoridade. Devemos amar, compreender, emprestar os nossos favores, e condescender, que é descer, nos colocar no lugar daquele que nos presta serviço. E quando estivermos em situação de inferioridade, devemos prestar contas ao superior, devemos atuar com boa disposição, não com maledicência, não com inveja, não com desfavor, mas termos aqueles que nos estão colocados por Deus como os nossos superiores nesses momentos, tê-los em bom valor. Vamos para a pergunta de número 126. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações de inferiores, superiores ou iguais. O que significa isso? Bom, nós temos aqui o Catecismo Maior instalando 3 tipos de relações que podemos ter com aqueles que nos rodeiam, inferiores e superiores. Nós já vimos isso. E aqui a ideia também de iguais se acrescenta ao debate. Vamos observar um pouco. Vamos utilizar o você como ponto de referência para entendermos o que nos propõe o Catecismo Maior de Westminster. Então, há uma relação de igualdade de você com não você. Então, nós devemos saber que esse tipo de relação existe onde as duas pessoas são vistas como iguais. Por exemplo, você já ouviu falar da expressão destra da fraternidade? Essa expressão se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 9. Está lá. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos aos gentios, e eles para a circuncisão. Aqui Paulo tentando retratar com suas palavras uma reunião que teve com esses apóstolos, onde após Paulo expor o seu ministério, aquilo que a chamada de Cristo na vida dele, estes apóstolos, esses irmãos, eles ouviram e reconheceram que Deus havia colocado Paulo também como apóstolo e ofereceu a ele a destra da comunhão, ou seja, uma palavra que significa ou que vai em direção em tom de igualdade. Por exemplo, Calvino explica esse texto em seus comentários. A graça que os apóstolos perceberam ter sido outorgada a Paulo e Barnabé os moveu a confirmar o ministério deles, ao recebê-lo como seus associados, como seus iguais. A partir daquele momento, havia um reconhecimento do colégio apostólico pelo trabalho do apóstolo Paulo e de Barnabé. Eles passaram a se reconhecer como iguais no ministério da palavra, ainda que cada qual, Barnabé e Paulo, foram para uma direção, atenderam a um grupo diferente, que eram os gentios, e os demais irmãos que estavam na reunião foram atender a circuncisão, que eram os judeus. Então houve aí uma tratativa de igualdade. Então nem sempre nós estamos conscientes dessas relações, mas elas estão existentes sim. Ali os apóstolos viram por bem estabelecer, formalizar uma ideia de igualdade. Ainda hoje nós fazemos isso todas as vezes em que há uma ordenação, investidura de oficiais na igreja presbiteriana, nós temos o nosso
ritual de cumprimentar ou de estender a destra da comunhão, ou seja, de reconhecer como um associado no ministério, como um oficial de Cristo, como um igual. E também há a relação de inferioridade, de você com um não você, ou seja, você está numa relação de inferioridade com outra pessoa. Por exemplo, devemos honrar aqueles que Deus constitui por autoridade, tratar a todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus e honrai o rei. Ou seja, o rei, no caso aí desse texto, em 1 Pedro 5,21, ele é objeto de honra, ou seja, por estar numa posição de maior autoridade do que geralmente os cidadãos. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, toda a autoridade nós devemos estar sujeitos, ou seja, prestar-lhe honra, porque foram instituídas por Deus, conforme Paulo retrata isso em Romanos capítulo 13, verso 1. Então, portanto, respeitar a autoridade é respeitar a providência de Deus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, verso 29. Ou seja, Deus que organiza o meio natural, até a morte dos pequenos bichinhos. Essa providência bendita, ela também é responsável de conduzir os homens aos seus postos. Não há homem algum que não ocupe um cargo que não foi posto por Deus. Quando nós reputamos ou nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando a providência de Deus. Mesmo sendo jovem, a igreja de Éfeso precisava respeitar a autoridade de Timóteo. Paulo diz isso em uma das cartas suas endereçadas a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, a ideia é de que Timóteo era jovem, bem mais jovem que Paulo, e como a imagem tenta captar esse momento, o mais idoso está conversando com o mais jovem, para que ele trabalhe se tornando padrão para os fiéis, para não estimular ou dar vazão a alguém desprezá-lo por ser jovem. Infelizmente, existe esse tipo de tendência que nós devemos, claro, não endossar. Não podemos desprezar alguém pela sua idade, embora Deus possa tê-lo colocado em posto de autoridade. Reconhecemos aquele que dá a autoridade, que é Deus, independente da pessoa. Em relação de superioridade, quando você for superior ao não você, a uma outra pessoa, nós devemos ter algumas relações de condescendência, quando estiver em posição de honra. Honre o que estão momentaneamente em inferioridade. José foi colocado sobre seus irmãos ao assumir a posição de poder. Ele não busca revanchismo, busca revanche, mas condescende a fim de ajudá-los. Ou seja, José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos. Eu me refiro a José do Egito, na história dele em Gênesis, que assume o trono, um trono de poder dado por Faraó, e ele reencontra os seus irmãos que então até haviam agido com bastante maldade, crueldade com ele, mas ele não se sente na necessidade de alimentar revanchismos. Da mesma forma, Davi, alçado à condição de rei de todo Israel, não buscou vingança contra a dinastia anterior à sua, de Saul, que era coisa muito comum. Era muito comum reis, assim que assumissem seu trono, matarem, destruírem toda a dinastia anterior para preservar o poder da sua linhagem. Davi não fez isso, colocou Mefibosete em sua corte, ou seja, reconheceu a amizade que tinha com Jonatas e beneficiou um filho da linhagem anterior à sua. Davi, mesmo sendo rei, ele foi humilde. Isso é importante. Esteja em relação de superioridade, de igualdade ou de inferioridade, que haja sempre humildade em nós. Considerações acerca
das perguntas que tratamos até agora do Catecismo Maior de Westminster. Relações interpessoais envolvendo autoridades devem receber o devido tratamento bíblico, devem ser tidos com honra. É um erro acreditar que elas devem estar sujeitas à nossa apreciação ou aos nossos valores e sentimentos. Elas estão sujeitas a Deus, que no devido tempo, como seus ministros, prestarão contas a Ele. Oremos por eles. Essa redação, ela aqui nos orienta a respeitarmos o quinto mandamento de Deus, honrar as autoridades por Ele constituídas, independente dos nossos sentimentos, independente da nossa apreciação. Deus os colocou, vamos orar por eles, para que nós não venhamos a nos encontrar faltosos diante do Senhor na nossa relação com os nossos superiores. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém e amém.